A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tem quase 400 anos. A de Yale, mais de 300. Esses e outros centros de produção de conhecimento e formação de lideranças ajudam a entender a trajetória de sucesso da maior economia do planeta. Todas as grandes nações contemporâneas têm nas suas universidades o DNA da sustentabilidade no seu desenvolvimento. A China entrou numa crise que produzia muito, agora está produzindo mais ou menos. Mas quando entraram em crise, a primeira coisa que eles fazem é investir em ciência e tecnologia. É porque ciência e tecnologia é que vai alavancar a economia. E vai dar segurança para que a gente não entre em crise, uma crise maior. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara comparou o financiamento da educação em outros países em busca de alternativas para enfrentar a crise financeira que ameaça as universidades brasileiras. Encontrou experiências que podem servir de modelo para a formulação de políticas públicas para fortalecer a educação superior no Brasil. Nos Estados Unidos, o ensino superior público e o privado convivem e ambos se submetem à cobrança de anuidades. Na Alemanha, prevalece o ensino superior público e gratuito. Também na Austrália, as instituições universitárias são, em sua maioria, públicas. Os estudantes pagam mensalidade, mas contam com uma política abrangente de crédito estudantil. E no Chile, convivem o ensino público e privado, ambos pagos, mas que agora orienta-se no sentido da gratuidade. Um curso nas melhores universidades americanas pode custar entre 50 e 300 mil reais por ano, mas há um amplo programa de bolsas e de financiamento estudantil bancados pelos governos e também por doações, conhecidos como endowment, feitos por empresas e ex-estudantes. Na Alemanha, apenas 3% dos estudantes estão em faculdades privadas, mas a educação superior adota um modelo de mercado, cujo financiamento é orientado por parâmetros de desempenho. Em 2006, os alemães aprovaram a cobrança de mensalidades, mas recuaram porque os custos não compensaram os ganhos. No Brasil, o assunto está na agenda política. Ora, eu não vejo por que, se o aluno que estuda numa escola privada ao longo da sua vida, depois vai para uma universidade pública, pagou a vida inteira, porque ele não pode pagar também a sua universidade. É óbvio que nós queremos que aquele que não tem condição não pague a universidade. Agora, quem tem condição, na minha visão, deve pagar a universidade, deve ajudar a universidade pública, deve trazer mais recursos. E que se começasse a cobrar mensalidade, a maioria desses estudantes, e eu me incluo nisso, a gente não teria como se manter na escola, não teria como continuar estudando, porque para a mensalidade, né, numa escola dessa, com esse nível de qualidade, seria uma mensalidade altíssima. E para a gente isso é muito preocupante, porque causaria outra vez uma elitização da nossa educação e que a educação de qualidade seria reservada só para os ricos, só para quem tem condições de pagar essa mensalidade, que não é a realidade da maioria da população. O estudo preparado pela Câmara indica que também é possível aproveitar melhor os recursos disponíveis, reduzindo as taxas de abandono e de ociosidade nas universidades. A taxa de ocupação das vagas oferecidas nas universidades tem caído. Nas escolas particulares, gira em torno de 40%, enquanto nas públicas está em 86%. Mas como a maioria estuda nas particulares, a taxa de ocupação total é de menos da metade das vagas disponíveis. Subiram também as taxas de abandono nas universidades brasileiras. Cresceram de 30% para quase 60% entre 1997 e 2016. O país não vai ter o nível de penetração de ensino superior que necessita sem financiamento estudantil. Aí vem de novo um preconceito. O governo está dando dinheiro para as universidades particulares. Não, espera. Um aluno da universidade particular custa R$4 mil por ano, enquanto um da universidade pública custa 30. Uma faculdade ela faz apenas ensino, a universidade faz ensino, pesquisa e extensão. E para fazer ensino, pesquisa e extensão é mais caro mesmo, pesquisa custa caro. E as instituições públicas elas são responsáveis por mais de 90% do conhecimento científico, acadêmico produzido no Brasil. Então esse custo, ele não dá para você comparar o custo de uma faculdade com o de uma universidade. No caso das universidades públicas, alternativas de novos recursos estão nas parcerias com os governos, na formação de professores e com as empresas, nos mestrados profissionais e no desenvolvimento tecnológico.
Nós somos a 13ª potência em produção científica no mundo, produção de papers, vamos dizer muito claro, conhecimento. Agora, em inovação, a gente está muito atrás. Então, a gente tem que vencer esse vale da morte, transformar o conhecimento em riqueza. E isso a gente tem que fazer com o setor privado. É um benefício direto. A gente tem aí cerca de 13% das nossas patentes já licenciadas que estão gerando royalties para a própria universidade. Isso ainda é um volume muito pequeno, mas temos que lembrar também que a gente começou esse processo há muito pouco tempo. Temos a Inova, como já disse, há pouco menos de 15 anos, então ainda é um processo que está começando, mas sem dúvida já começa a ter frutos de sucesso interessantes. Em outra frente, um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara para estudar os problemas das universidades brasileiras apresentou o relatório final. Em encontro que contou com a presença do ministro da Educação, Rodrigo Maia recebeu o parecer com sugestões. Entre outras medidas, o relatório recomenda a aprovação de matérias que já estão em tramitação no Congresso. Mas, para os especialistas, o fortalecimento da educação superior passa pela contribuição de todos. Todos, né? Acho que passa pela sociedade, passa pelo governo, passa pelas indústrias, pelas empresas, passa por doações, como nós temos aqui no Endowments. Eu acho que é uma grande união das pessoas para que nós possamos. E isso é estratégico, não há a menor dúvida, sem educação, e uma educação de qualidade, o Brasil nunca vai chegar àquilo que o Brasil precisa e que nós temos que chegar. O relatório da Câmara sobre o financiamento das universidades sugere, entre outras medidas, a mudança na PEC do teto dos gastos para viabilizar as doações para os fundos patrimoniais e as parcerias das universidades com as empresas. E conclui que a participação do Estado é imprescindível na redução das desigualdades. Um ditado chinês. Para cultivar uma árvore, você precisa 10 anos. Para cultivar uma pessoa, tem que ser pelo menos 100 anos. Isso significa, quando você investe em educação, investe em pesquisa, tem que ter uma visão estratégica longo prazo. Não pode olhar atual, curto prazo.